Olá, amigos da fé movendo montanhas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos as verdades eternas da Bíblia para fortalecer sua jornada de fé. Hoje, embarcaremos em uma exploração profunda de uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras, a de um homem que foi descrito como sendo segundo o coração de Deus. Um homem, apesar de suas falhas monumentais, conseguiu, de alguma forma, tocar a essência do divino. O que significa, na final, conquistar o coração de Deus? É possível que nós, em nossa imperfeição, também possamos trilhar esse caminho? Prepare-se para uma análise que promete não apenas revelar um personagem bíblico, mas também transformar a sua percepção sobre a intimidade com o Criador. A frase, um homem segundo o coração de Deus, nos é apresentada em 1 Samuel 13:14, quando o profeta Samuel anuncia a Saul que seu reinado seria tirado e dado a um homem segundo o coração do Senhor. Mais tarde, em Atos 13:22, o apóstolo Paulo reafirma essa descrição para Davi, citando Deus dizendo: "Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." Mas quem foi esse homem? E o que havia em Davi que lhe rendeu uma distinção tão singular? Davi não era um santo intocável. Pelo contrário, sua vida foi um emaranhado de triunfos gloriosos e quedas dolorosas. Ele foi pastor, guerreiro, músico, rei e, sim, adúltero e assassino. No entanto, sua biografia bíblica revela um padrão recorrente, uma sede inabalável por Deus, uma humildade para reconhecer seus erros e uma paixão pela adoração que transcendeu as circunstâncias. Conquistar o coração de Deus, como veremos, não é sobre perfeição, mas sobre direção e disposição do coração. É sobre uma entrega radical que, mesmo tropeçando, busca persistentemente o favor e a presença do Altíssimo. Nossa história começa em Belém, não no Palácio Real, mas nos campos de pastoreio. Davi era o caçula, o esquecido, o improvável. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir o futuro rei de Israel, ele avaliou os filhos mais velhos de Jessé, impressionados com sua estatura e aparência. Mas Deus, com sua sabedoria infinita, advertiu: "Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." 1 Samuel 16:7. Aqui reside a primeira e talvez mais fundamental lição sobre como Davi conquistou o coração de Deus. Deus procura um coração, não uma fachada. Enquanto seus irmãos eram fortes guerreiros e homens de presença, Davi estava lá fora, protegendo as ovelhas de leões e ursos. Essa tarefa, aparentemente humilde, não era apenas um trabalho. Era um laboratório para o desenvolvimento de seu caráter. No silêncio dos campos, Davi aprendeu a confiar em Deus, a lutar com coragem por aqueles que lhe foram confiados e a expressar sua alma em salmos de adoração e súplica. Foi nesse cenário, longe dos holofotes, que seu coração foi moldado, tornando-se receptivo ao chamado divino. A unção de Samuel sobre Davi foi o reconhecimento público de uma realidade que Deus já conhecia. O coração de Davi batia em sintonia com o coração de seu Criador. A fé de Davi, forjada nos campos, não demorou a ser testada em um palco muito maior e mais perigoso: o campo de batalha contra o gigante Golias. Enquanto todo o exército de Israel tremia de medo diante das provocações do filisteu, um jovem pastor, munido apenas de sua funda e 5 pedras lisas, se apresentou. A ousadia de Davi não era presunção. Era uma profunda convicção na grandeza e fidelidade de seu Deus. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. A pergunta de Davi revela a chave de sua coragem. Sua indignação não era pessoal, mas por Deus.
Ele via a afronta a Israel como uma afronta direta ao Senhor. Seu foco não estava no tamanho do problema, mas no poder daquele a quem ele servia. O Senhor, que me livrou da pata do leão e da pata do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Esta não era uma oração por um milagre. Era uma declaração de fé baseada em experiências passadas com a fidelidade de Deus. Davi não estava se vangloriando de suas habilidades com a funda, mas da capacidade de seu Deus. Ele sabia que a batalha era do Senhor. A vitória sobre Golias não foi apenas um triunfo militar, foi uma poderosa manifestação de que o coração de Deus se deleita na fé simples e audaciosa que confia nele acima de todas as probabilidades. Davi não buscou os recursos ou as estratégias dos homens. Ele buscou o poder de Deus e essa busca ressoou profundamente no coração do Pai. É um lembrete vívido de que a fé que move montanhas não se baseia em nossa força, mas na magnitude da nossa confiança em Deus. A vida de Davi, porém, não foi uma ascensão linear de vitórias. Após sua fama crescer, ele se viu no deserto da perseguição, fugindo do rei Saul, que, consumido pela inveja e pelo ciúme, tentava matá-lo. Este período de exílio e incerteza, que durou anos, foi um cadinho onde o caráter de Davi foi forjado em meio ao fogo. Apesar de ter várias oportunidades para retaliar e até matar Saul, o ungido do Senhor, Davi se recusou terminantemente. Em 1 Samuel 24, ele corta um pedaço da orla do manto de Saul, mas seu coração o repreende por isso, demonstrando seu profundo respeito pela autoridade estabelecida por Deus, mesmo que essa autoridade estivesse agindo injustamente contra ele. Essa atitude é crucial para entendermos o coração de Davi. Ele poderia ter tomado o reino pela força, mas escolheu esperar o tempo de Deus. Sua justiça não era humana, era divina. Ele confiava que Deus, em seu tempo e sua maneira, o vindicaria. Os salmos escritos nesse período, como o Salmo 57, expressam a angústia de sua alma, mas também sua inabalável confiança no refúgio e na misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 57:1. O coração de Davi, mesmo ferido e perseguido, permaneceu fiel, submisso e temente ao Senhor. A paciência, a submissão e a recusa em tomar a justiça em suas próprias mãos são qualidades que profundamente agradaram a Deus, demonstrando uma fé que esperava e confiava plenamente em sua soberania. Finalmente, o tempo de Deus chegou. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Israel e trouxe unidade e prosperidade para a nação. Ele conquistou Jerusalém, transformando-a na capital e mais tarde na cidade santa. Mas o que mais marcou o início de seu reinado foi sua paixão pela presença de Deus. Davi não se contentou em ter o trono. Ele queria a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, de volta ao centro da vida de Israel. Ele liderou com danças e celebrações efusivas quando a arca foi trazida para Jerusalém, 2 Samuel 6. Sua alegria e devoção eram contagiantes, mas também revelavam um rei que colocava Deus acima de tudo. Um dos momentos mais tocantes de seu reinado foi seu desejo de construir um templo para o Senhor. Em 2 Samuel 7, lemos sobre o anseio de Davi em edificar uma casa digna para Deus. Embora Deus não tenha permitido que Davi construísse o templo, ele fez uma aliança eterna com ele, a aliança davídica. Deus prometeu que a descendência de Davi reinaria para sempre, estabelecendo seu trono e seu reino por toda a eternidade. Essa promessa, como veremos, aponta diretamente para Jesus. O coração de Deus se deleitou na devoção de Davi, em seu desejo de honrá-lo acima de sua própria glória.
Mesmo que a obra física fosse adiada, a intenção de um coração que queria abrigar a presença de Deus era profundamente agradável ao Pai. Isso nos ensina que o desejo de honrar a Deus, de criar um lugar para Ele em nossa vida, é o que realmente toca seu coração. Até aqui, Davi parece o protótipo do herói bíblico. No entanto, sua vida não foi imune a tragédias e falhas morais profundas. O episódio de Batseba e Urias é talvez o ponto mais sombrio de sua biografia, um lembrete contundente de que nem mesmo um homem segundo o coração de Deus está acima da fragilidade humana. Davi cobiçou Batseba, adulterou com ela e, para encobrir a gravidez resultante, orquestrou a morte de seu fiel marido, Urias, no campo de batalha. 2 Samuel 11. Esses pecados foram gravíssimos, violando mandamentos explícitos de Deus e causando dor imensa. E por um tempo, Davi tentou esconder seus pecados, vivendo sob o peso da culpa e da hipocrisia. Mas o coração de Deus, embora ferido por seu servo, não desistiu dele. O profeta Natã foi enviado para confrontar Davi com uma parábola poderosa que o levou ao reconhecimento de seu pecado. A resposta de Davi foi imediata e avassaladora. Pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Este momento é o ápice da compreensão de por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era a ausência de pecado, mas a presença de um arrependimento genuíno e profundo. Davi não se justificou, não minimizou sua culpa. Ele se humilhou, rasgou sua alma diante de Deus no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas ternas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, 3. Ele buscou a restauração, a purificação de um coração quebrantado e contrito. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. Aqui está a verdade profunda. O coração de Deus é conquistado não pela perfeição, que é inatingível para nós, mas pela humildade, pela contrição e pela disposição de se voltar a Ele após cada queda. Deus não busca santos que nunca pecam, mas filhos que se arrependem sinceramente e anseiam por sua restauração. A capacidade de Davi de se humilhar e se arrepender profundamente, reconhecendo a gravidade de seu pecado contra Deus, é uma das maiores demonstrações de seu coração alinhado com o do Pai. Isso nos dá uma esperança imensa. Mesmo em nossos maiores fracassos, o caminho de volta para o coração de Deus é o da confissão e do arrependimento. A vida de Davi foi uma sinfonia de emoções, e sua principal forma de expressá-las foi através dos salmos. Cerca de 73 dos 150 salmos são atribuídos a ele. Nessas poesias e cânticos, Davi derrama sua alma diante de Deus com uma honestidade brutal e uma vulnerabilidade comovente. Ele expressa alegria exuberante, desespero profundo, gratidão, súplica, louvor e lamento. Sua fé não era superficial, era uma fé que questionava, que lutava, mas que sempre, em última instância, se ancorava na fidelidade de Deus. Os Salmos de Davi nos mostram um homem em constante diálogo com seu Criador. Ele não tinha medo de expressar sua raiva, sua dor, sua dúvida, nem sua mais profunda adoração. Essa autenticidade na relação com Deus é um pilar fundamental para conquistar seu coração. Deus deseja um relacionamento genuíno, onde não precisamos esconder nossas imperfeições ou mascarar nossos sentimentos. Ele anseia por corações abertos e honestos que o buscam em todas as circunstâncias da vida. A música e a poesia de Davi não eram apenas arte, eram a respiração de sua alma em comunhão com Deus.
e através delas, o coração de Davi e o coração de Deus se encontraram repetidas vezes. A história de Davi, no entanto, não é apenas sobre um rei de Israel. Ela é uma narrativa profética que aponta para um cumprimento muito maior. A aliança que Deus fez com Davi, em 2 Samuel 7, prometeu um descendente cujo reino seria eterno. Essa promessa encontrou sua consumação final e gloriosa em Jesus de Nazaré. Jesus é o filho de Davi, o Messias, cujo trono e cujo reino são verdadeiramente sem fim. Se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, em sua imperfeição e arrependimento, Jesus é a expressão perfeita desse coração. Jesus não apenas agradou a Deus, ele é Deus. Sua vida foi de perfeita obediência ao Pai, uma manifestação impecável da vontade divina. Ele não precisou se arrepender, pois nunca pecou. Sua dedicação, seu amor pela humanidade, sua compaixão, sua justiça e, finalmente, seu sacrifício na cruz foram a demonstração máxima do amor de Deus por nós e de um coração perfeitamente alinhado com o Pai. Jesus conquistou o coração de Deus não como Davi, através de uma busca contrita e de um relacionamento imperfeito, mas através de uma união perfeita de propósito e essência. Ele é o verdadeiro homem segundo o coração de Deus, o modelo final e inatingível em nossa própria humanidade, mas acessível em seus princípios. Através de Jesus, o caminho para o coração de Deus foi pavimentado para toda a humanidade. É pela fé nele, pela sua obra redentora, que podemos ter nossos corações transformados e nos aproximar de um Deus que já nos amou primeiro. Davi nos mostrou o que é um coração que busca a Deus em meio às falhas. Jesus nos mostra o que é o coração de Deus em sua plenitude, revelando a graça e a misericórdia que nos capacitam a sermos, também nós, pessoas que agradam a Deus. Agora, a pergunta essencial: como você, eu, nós, podemos conquistar o coração de Deus hoje? A resposta não está em tentar ser um novo Davi, mas em aprender com Davi e, acima de tudo, em seguir a Jesus. Conquistar o coração de Deus não é uma questão de mérito ou de obras para impressioná-lo. É sobre alinhar nosso coração ao dele. Cultive um coração humilde e arrependido. Assim como Davi, reconheça suas falhas e arrependa-se sinceramente. Deus se agrada de um espírito quebrantado e contrito. Não tema a confissão. Ela é a porta para a restauração. 2. Busque a Deus em todas as circunstâncias. Na alegria e na dor, na vitória e na derrota, assim como Davi nos Salmos, derrame sua alma diante do Senhor. Sua honestidade e vulnerabilidade são valorizadas por Ele. 3. Confie na soberania de Deus. Mesmo quando a vida não faz sentido, confie que Deus está no controle e tem um propósito. Davi esperou o tempo de Deus para se tornar rei, resistindo à tentação de agir por conta própria. 4. Apaixone-se pela adoração. Davi era um adorador fervoroso. Faça da adoração não apenas um ato, mas um estilo de vida. Busque a presença de Deus com cânticos, orações e um coração grato. 5. Pratique a fé audaciosa. Como Davi enfrentou Golias, esteja disposto a confiar em Deus para os gigantes da sua vida, crendo que a batalha é do Senhor. 6. Siga a Jesus. Em última análise, é através de Jesus que temos acesso pleno ao coração do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao imitarmos a Cristo em amor, obediência e serviço, manifestamos um coração que reflete o do próprio Deus. Ele é o modelo perfeito de um coração que agrada totalmente a Deus. Através da fé nele, somos justificados e capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida que, embora imperfeita, busca honrar e glorificar a Deus. A história de Davi nos ensina que o coração de Deus é vasto o suficiente para acolher nossos erros e nos guiar em nosso arrependimento. Ele é paciente para nos ensinar, poderoso para nos libertar
e amoroso para nos restaurar. O homem que conquistou o coração de Deus não o fez por ser perfeito, mas por ter um coração que, acima de tudo, desejava a Deus e se voltava para Ele com humildade e fé. Que a sua jornada de fé seja marcada por essa mesma paixão, essa mesma busca incansável pelo coração de Deus. A história de Davi é um poderoso testemunho de que a busca pelo coração de Deus é uma jornada de fé, arrependimento e adoração, acessível a todos nós. Não importa onde você esteja em sua caminhada, o coração de Deus está aberto para você. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe novas perspectivas para sua fé, inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Sua interação nos ajuda a continuar espalhando a mensagem de esperança e fé. Deixe seu comentário abaixo. O que mais te surpreendeu na vida de Davi? E como você busca conquistar o coração de Deus em sua própria vida? Queremos ouvir sua história. Que a sua fé continue movendo montanhas. Até o próximo vídeo.